Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje lhes apresento a sua dúvida ou $100. Esse é um novo quadro aqui no canal, no qual você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, e se ela for escolhida pela nossa equipe, eu te darei uma resposta ou te darei $100. Primeira pergunta de hoje, de Alicia, do segundo ano do Colégio Rita de Cássia, em Santos. Como seria a vida se a Primeira Guerra Mundial não tivesse existido? Isso é muito fácil. A Segunda Guerra Mundial se chamaria Primeira Guerra Mundial. Cala a boca, Palomino, é claro que não. Se a Primeira Guerra Mundial não tivesse acontecido, os países da Europa teriam colônias muito mais sólidas, os Estados Unidos não teriam enriquecido tanto porque ele produziu e cresceu muito na Primeira Guerra Mundial, e provavelmente a Europa ela seria aí um continente mais influente na geopolítica mundial de hoje, né? Muito mais do que ela é no nosso mundo. Agora, eu acredito que a Alemanha teria se mantido como o país mais rico e mais próspero do mundo por muito tempo, porque a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais ela foi derrotada, né? Ela foi mó destruída, e se ela não tivesse passado por nada disso e tivesse mantido um crescimento, talvez ela seria hoje um país muito poderoso, mais do que hoje. Pergunta 2, Bruno, do terceiro ano do Colégio Rita de Cássia. Qual o verdadeiro propósito de Auschwitz? Ele era um campo de concentração? Sim, ele era um campo de concentração para trabalhos forçados até morrer, e quem não tivesse condição de trabalhar era morto mesmo, até que em algum momento da Segunda Guerra foi estabelecida a solução final, em que os opositores, os judeus e todos os indesejáveis seriam eliminados o mais rápido possível pelo governo alemão e os seus aliados nazistas. Obviamente eles não conseguiram chegar até o fim, né? Tanto que tem vários sobreviventes, mas eles mataram aí milhões e milhões de pessoas. Pergunta 3. Iago, do nono ano do Colégio Rita de Cássia novamente. O mundo comunista daria certo? Justifique sua resposta. A maior parte dos pensadores comunistas nunca pensou no sistema como voltado para um país. Eles sempre acreditavam que o comunismo ia se espalhar pelo mundo, porque o comunismo, se ele estiver em um único país, as pessoas que moram nele e que de repente se sentem desvalorizadas por ter uma boa formação e um salário igual aos dos outros, eles iriam se sentir seduzidos a ir morar num país capitalista. Então o comunismo sempre foi pensado num sistema mundial. Agora, se ele daria certo, não sei, mas tem que pensar o seguinte: se o comunismo fosse colocado no mundo todo, não haveria espaço para quem fosse contra ele. Ele certamente seria implantado à força no mundo todo. Porque se você olhar qualquer país comunista, você vê que não tem oposição. Todos que são opositores são presos ou mortos ou fogem do país. Isso porque o comunismo ele é pensado como um regime harmonioso, não como um regime de pessoas discordantes. É todo mundo trabalhando no coletivo pelo bem de todo mundo, ou pelo menos essa é a teoria. Pergunta 4. Pedro, do nono ano. Olha só, que não. Che Guevara, ele era argentino. Quem foi Che Guevara? Me deixa eu responder. Ele foi um político cubano. Claro que não. Che Guevara era argentino. É que os episódios mais marcantes de sua vida ele viveu em Cuba, na Revolução Cubana. Ele foi um dos líderes da Revolução Cubana e ele se tornou tão popular porque, diferente dos líderes soviéticos ou chineses, ele era um cara jovem, né? E aí os caras que eram comunistas e jovens, né, eles se identificavam com Che Guevara. Além disso, Che Guevara morreu de uma maneira meio dramática, quando ele estava tentando levar a Revolução Comunista lá para Bolívia. No meio das selvas bolivianas ele foi capturado e morto. E como você sabe, quem morre vira santo. Che Guevara, porém, é um cara muito controverso. Se você lê os textos dele, ou se você lê Guia Politicamente Incorreto da América Latina, você vai ver que ele era um cara que ele tinha muitas ideias contra os gays, até meio racistas, coisas que hoje em dia pegariam muito mal. Porém, o lado mais positivo dele é que ele realmente foi um cara muito corajoso, porque sair aí do conforto do seu país, do seu lar, para ir lá para Cuba lutar por uma revolução que você não sabe nem se vai dar certo, realmente exige alguma coragem. Junto da coragem, porém, vem a cabeça dura. Che Guevara era conhecido por ser um cara muito intolerante, um cara que não conseguia respeitar quem discordasse muito dele.
E ele era bem autoritário quando os revolucionários lá, comunistas, chegaram ao poder em Cuba. Quem era oposição a ele estava ferrado. Pergunta 5. Rafael do terceiro ano, adivinhem só, do Colégio Rita de Cássia. Quem foi Salvador Allende e qual sua importância para a história? Salvador Allende foi um presidente chileno eleito em 1970 e deposto por um golpe em 1973. Ele tinha uma plataforma de governo ligada ao comunismo e ao marxismo, e os seus defensores diziam que ele queria implantar o comunismo pela via democrática, pelo voto. Isso é até verdade, parte. Ele foi eleito por 36% dos eleitores. Naquela época os países da América do Sul não tinham segundo turno, o que foi um problema até no Brasil, já que JK também foi eleito por uma margem parecida e sofreu muita oposição no seu mandato. Considerando que só pouco mais de um terço dos eleitores apoiaram Allende, ele foi muito radical. Ele quis mudar a educação implantando um sistema de valores socialistas nas escolas. Ele tomou fábricas e fazendas, o que gerou um maior conflito na produção, já que os locais que produziam foram dominados. Isso gerou crises de abastecimento de alimentos e produtos de primeira necessidade, gerou maior inflação e gerou filas aí para as pessoas conseguirem comida, o que acabou fazendo com que ele se tornasse impopular. Daí ele começou a tentar censurar a mídia e com isso seus opositores também se tornaram radicais. O Chile virou um verdadeiro campo de batalha durante o final do seu governo. Daí o exército chileno, ele angariou apoio, inclusive dos Estados Unidos, e cercou o Palácio Presidencial em setembro de 73 em uma operação cinematográfica, com caças e tudo mais. Daí, Salvador Allende se comunicou pelo rádio, fez o seu último discurso muito famoso e se matou. Então é isso. Se você quiser, envie aí a sua pergunta, pode ser aqui nos comentários, pode ser no Facebook, pode ser até pessoalmente se você me conhece. Essa primeira edição eu deixei reservada aos meus alunos, porque foi bem experimental mesmo. Mas na próxima, envie a sua pergunta que de repente eu não sei responder e aí eu até te dou $100. Então é isso, se você gostou, dê o seu like e se inscreve no meu canal e falou!